As crianças já podem sair para a sua classe. Eu convido os amados irmãos a abrirem sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 7. Segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo de número 7. Glória a Deus, aleluia. Eu sou pastor de tempo integral há não sei quantos anos. Eu acho que é há quase 20 anos. Mas antes de ser pastor, eu trabalhei em uma metalúrgica, creio que cerca de 2 anos. E depois que eu trabalhei nessa metalúrgica, eu trabalhei na Ceasa com minha mãe. A gente acordava meia-noite, 1h da manhã, ia para a Ceasa ali. E eu lembro que assim que eu entrei, ela disse assim para mim: Tiaguinho, ela sempre me chamou assim, Tiaguinho. Tiaguinho, você vai ver que aqui na Ceasa, todo dia é diferente. Não há um dia igual ao outro. E eu fiquei pensando, mas o que isso quer dizer, né? Não há um dia igual ao outro. E aí nós começamos a trabalhar, e aí eu fui entendendo o que ela queria dizer. Todos os dias acontecia algo inesperado na Ceasa. Todo dia acontecia algo diferente, algo que a gente não esperava. Pensava que ia ser igual a ontem, mas era diferente de ontem. Em várias situações, a gente via diferenças. E assim também na nossa vida, irmãos. Não há um dia igual ao outro. E eu estou dizendo isso porque nós estamos estudando sobre as pragas do Egito. E hoje nós vamos estudar sobre a segunda praga. E a segunda praga, ela tem algumas semelhanças com a primeira. Nós vamos ver. Porém, ela também tem as suas diferenças. Vão ter acontecimentos diferentes da primeira praga, e assim vai ser com as 10 pragas. Sempre vai ter algo inédito, sempre vai ter algo inesperado, sempre vai ter algo diferente com o qual nós possamos aprender. Então vamos ver hoje que acontecimentos são esses que formam essa segunda praga, que vai do capítulo 7, verso 25, até o capítulo 8, verso de número 15. Amém? Mas antes vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo que Ele nos conduza com a sua graça e nos dê entendimento. Pai amado e Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua presença para agradecer, Senhor, como sempre fazemos, pois motivos nós temos, Senhor, e muitos, para Te dar graças. Só o fato de termos, Senhor, despertado hoje pela manhã e de estarmos aqui com esse desejo, com essa sensibilidade no coração, Senhor, com essa vontade de dizer não para o mal, para o pecado e dizer sim para Ti, nós já Te agradecemos, Senhor, pela Tua ação em nossas vidas e também, Senhor, por esta oportunidade que temos mais uma vez de abrir a Tua palavra e dela aprendermos, Senhor, tirarmos lições para as nossas vidas e colocarmos em prática. Vem nos ensinar e vem nos transformar, Senhor, pela Tua misericórdia e graça, pois esse é o nosso desejo. E é isso que nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, a primeira informação que nós temos aqui é o intervalo entre a primeira praga e a segunda praga. A gente encontra isso no capítulo 7, Êxodo capítulo 7, o último versículo, verso de número 25. Diz assim: Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. O que nós podemos entender aqui? Que as pragas, elas foram acontecendo de forma semanal. Provavelmente não foram diárias, mas de semana em semana. Entre a primeira e a segunda, houve um intervalo de 7 dias. Se foi no domingo, se foi na segunda, a segunda praga seria no mesmo dia, 7 dias depois. Então, o que a gente pode entender é que as 10 pragas, elas foram acontecendo, a não ser que o texto diga o contrário,
elas foram acontecendo em um intervalo semanal. Era como se fosse a praga da semana, né? Se prepare que a praga da semana está chegando, viu? Se você não se arrepender. De uma para outra. Pronto, aqui está dizendo, Alessandro, que se passaram 7 dias. Aí vai começar a segunda, entendeu? Então dá a entender que elas foram acontecendo uma semana depois da outra. Isso, exatamente uma semana. Até porque os efeitos, eles demoravam. Por exemplo, as águas do rio. O povo teve que ir buscar água ao lado. Então, é como se Deus desse uma semana ali para eles experimentarem aquele castigo. A de hoje também demorou, porque elas vão morrer, né? Esse animal que as mulheres gostam muito, né? Vão morrer e aí vai cheirar mal. Então, tem todo um processo que tem que durar realmente alguns dias. Provavelmente foi semanal. Eu sempre tinha a ideia que era um dia depois do outro, mas aí o Egito não tinha aguentado. Então é mais ou menos uma semana depois da outra. E o que é interessante é que o texto diz que, o capítulo 7, verso 20, disse que Arão feriu as águas do Nilo. Já aqui em 7:25, quem é que fere? Depois que o Senhor feriu o rio. Afinal de contas, quem é que fere o rio? É Arão ou é o Senhor? Muito bem, é o Senhor através de Arão. Exatamente, o Arão era um representante de Deus. E nós vamos já falar um pouco mais sobre isso. Mas é interessante, isso na Bíblia, irmãos. Deus age, é Deus que age. Mas Deus normalmente age através de nós. Ele poderia ter ferido o rio sozinho? Poderia. Mas não é o que ele quer, irmãos. Deus quer agir através dos seres humanos. Porque como é que Deus vai recompensar os seres humanos? Se a gente não fizer nada, né? Aí ele dá uma missão para a gente. Não é porque ele precisa da gente não, pessoal. Deus não precisa nem dos anjos, que dirá de nós. Mas ele quer que nós cooperemos com ele. Olha o privilégio, né? Olha a honra. Então nunca se sinta indispensável, mas se sinta sempre útil. Eu quero ser útil na obra do Senhor. Indispensável eu nunca vou ser, porque quando eu sair de cena, ele vai colocar alguém melhor do que eu, né? Alguém? Amém? Então, aqui diz que o Senhor feriu o rio. E não era o fim, irmãos. Era apenas o começo. Era apenas a primeira praga. Porque depois de 7 dias, Deus manda Moisés voltar a Faraó. E qual o motivo? Deus manda Moisés voltar a Faraó? Para dar um aviso para ele. Que aviso é esse? Capítulo 8, versos de 1 a 4. O aviso de Deus. Verso 1 diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Obrigado, Alexandre. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Aqui nós vemos uma praga diferente. Primeira praga foi a transformação da água em sangue. Foi algo feito no rio. Agora nós temos uma praga diferente. Também acontece no rio, mas sai de lá e vai para todos os territórios dos egípcios, né? Aqui nós temos uma multiplicação de rãs. O rio, ele produziu rãs, produziria, na verdade é um aviso ainda, né? O rio produziria rãs e entrariam em todos os territórios dos egípcios. Interessante que Deus especifica, né? Ele diz para onde essas rãs iriam. Verso 3, entrarão em tua casa. Ok.
Mas aí no teu quarto de dormir, olha a intimidade, né? As rãs entrariam no quarto de dormir, ficariam no chão? Não. Ele diz, e no teu leito, ou seja, na tua cama, onde você dorme, as rãs estariam lá. E aí já tem mulher fazendo careta, né? E aí não apenas nos pertences de Faraó, ele diz, nas casas dos teus oficiais, porque Faraó poderia se abrigar nas casas dos oficiais. Não teria para onde fugir. E sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. Aquilo que eles usavam como instrumento para se alimentar, fornos e amassadeiras, né? Seria como hoje as panelas, o fogão, estaria tudo repleto, coberto de anfíbios, de rãs, né? Eita Deus, já pensou um negócio desse? Já está assim lá? Imagina. Como é? Exatamente. Jesus. É verdade, viu? Isso aqui é consequência do pecado que simboliza o próprio pecado, né, irmãos? O pecado, ele entra na casa da gente, né? Ele habita até em cima da nossa cama. E ele entra até nas nossas panelas, né? Eita Deus! Porque Deus não abençoa aquilo que, né, está impuro, né? Verdade. Isso aqui mostra o pecado. É verdade, boa comparação. Porque realmente aquilo era consequência de algo ruim. E porque Faraó pecou, o pecado dele ia se multiplicar em todo o Egito, né? Ou o castigo ia se multiplicar. Uma boa comparação mesmo. Então, irmãos, imagina aí essa cena, né? Uma multiplicação de anfíbios. São animais nojentos para muitos dos seres humanos. Na casa que a gente está morando agora, né, amor? De vez em quando aparece uma rã. Não sei se é por causa das plantas que tem lá no quintal. Tem um mini jardim lá. E de vez em quando aparece aquelas pequenininhas, em cima da pia, dentro do banheiro. Mas imagina, irmãos, uma abundância, uma multiplicação. Por onde você anda, tem ali um exército de rãs. Você vai fechar a porta, você vai abrir, as rãs pulando em cima de você. Né? Imagina essa cena. Realmente seria um castigo muito grande para todo aquele povo. Antes, porém, disso acontecer, Deus faz o quê? Deus avisa. Né? Deus avisa. E essa é uma característica de Deus, irmãos. Enquanto o diabo tem como marca registrada agir na surdina, agir de forma desonesta, sem avisar, Deus não. Deus sempre avisa o que ele vai fazer, ele sempre dá uma oportunidade de escolher entre o bem e o mal, e ele ainda avisa as consequências da gente desobedecer a ele. Que Deus maravilhoso é esse? Né? O diabo faz isso? Não faz. O diabo engana. Quando o diabo nos oferece algo, ele nunca diz qual vai ser a consequência ruim daquilo. Nunca. Por exemplo, no jardim do Éden, que foi o que ele disse para Eva. Não, se você comer do fruto, você vai ser conhecedora como Deus. Você vai ter a sabedoria de Deus. Você vai crescer em inteligência. Amém? Aí Eva preferiu acreditar na serpente do que em Deus. E aí ela experimentou o que Deus disse que ia acontecer. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. O diabo tentou negar a morte. Então o diabo sempre vai mostrar, irmãos, o que nós ganhamos ou podemos ganhar de bom. Mas ele nunca vai dizer o que nós podemos perder. No deserto também foi assim. Ele tentou o Senhor Jesus, olha a ousadia dele. Tentou o próprio Senhor Jesus, mostrando coisas boas. Mas Jesus sabia quais seriam as consequências ruins se ele pecasse contra o Pai. Então, tenha cuidado. Tenhamos cuidado, né? Sempre parece que o pecado é vantajoso, sempre parece que o pecado vai nos trazer algo, mas Deus quer que nós enxerguemos que ali também trarão consequências ruins, piores do que os ganhos do pecado. Mas Deus sempre avisa, Deus age de forma aberta. Inclusive, sabe de quem foi que eu lembrei aqui? Eu lembrei de Caim, antes dele matar seu irmão Abel. Irmãos, é impressionante o amor de Deus por Caim.
A gente tem raiva de Caim, mas Deus amava Caim. Tanto é que antes de Caim matar o seu irmão, Deus chega para ele, a primeira pergunta que Deus faz: por que o teu semblante está caído? Por que descaiu o teu semblante? Por que você está triste, Caim? Aí Deus diz: se você fizer o que é certo, eu vou te aceitar. Eu não estou aqui para ter preconceito, para olhar no rosto de ninguém, não. Quem fizer o que é certo, me agrada. Se você fizer o que é certo, eu te aceito, Caim. Eu te recebo. Mas se fizeres o que é errado, Deus avisa. O pecado está de espreita aí. O pecado está só esperando você dar abertura para ele. E aí as consequências, Caim, serão terríveis. Mas, irmãos, Deus chega para Caim. Depois que Caim traz uma oferta que Deus não aceita, Deus vem até ele, como fez com Adão também, Deus vem até ele e Deus avisa o caminho bom e o caminho mau. Né? Deus tem nos avisado? Sim ou não? A gente não faz nada, irmãos, de forma inocente. Nem o erro, nem o acerto. Deus sempre avisa o que devemos fazer, o que não devemos e qual vai ser a consequência. Cabe a nós ouvirmos o que Deus está nos dizendo. Infelizmente, parece que Faraó não ouviu, não prestou atenção no que Deus disse. Então, Deus é o Deus que avisa, mas não apenas isso. Ele também é o Deus que cumpre o que avisa. Isso nos leva para a execução do aviso. Versos 5 e 6. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Faraó ouviu ou não ouviu o aviso de Deus? Ele atendeu ou não atendeu? Não atendeu. O que dá para a gente compreender aqui é que ele não se importou com o aviso de Deus. Talvez ele achou que Deus estava blefando, né? Não, isso não vai acontecer não. Imagina um absurdo desse. Porém, Deus ordenou Arão, Arão foi lá e executou a praga. E esse foi mais um golpe divino contra uma falsa divindade egípcia. A gente vai já ver que falsa divindade é essa. Mas antes, irmãos, notem comigo novamente a mediação de Arão. Deus age através de Arão, porque quem é que age aqui? Verso 6. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Somente depois que Arão faz alguma coisa, somente depois que Arão estende a sua mão, é que a praga acontece, é que o milagre acontece. Vai ser assim em todas as pragas. Porém, irmãos, não é assim apenas nas coisas ruins. Em relação às coisas boas também, Deus age através de nós. Por exemplo, alguém lê para mim aí Marcos 16, 17 e 18. Não são 3 capítulos, vocês entenderam, né? Marcos 16, 17 e 18. Capítulo 16, versos 17 e 18, né? Pensava que a gente ia ler 3 capítulos, já estava alegre, não era vocês? Eita, que hoje está quente. 16, 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Perceberam aí a mediação humana? O ser humano como mediador, o ser humano como instrumento de Deus. Quem é que cura, irmãos? É Deus.
Deus cura como Ele quer. Deus cura à distância, Deus cura com a palavra, Deus cura tocando. Mas aqui nós vemos que Deus também cura através de nós. Porque Ele diz, e se impuserem as mãos sobre enfermos, estes ficarão curados. Então não é sempre que Deus cura através de nós. Mas muitas vezes, Deus quer que nós façamos algo. Deus quer que nós demonstremos a nossa fé. Deus quer que nós sejamos representantes visíveis dEle aqui na terra. Só que às vezes nós nos acanhamos, às vezes nós nos envergonhamos, né? Às vezes nós dizemos, Senhor, cura, e ficamos ali engessados, né? Quando na verdade nós temos que demonstrar a nossa fé, irmãos. E muitas vezes a demonstração é, como diz aqui o texto, impor as mãos. Impor as mãos mesmo, mostrar que Deus está agindo, né, através de nós. Irmão Paulo. Então, pastor, até ontem mesmo, né? Eu fui ali para o Bandeirantes ali, aí ofereciam assim umas frutas para uma senhora que estava sentada de um lado de um rapaz que estava vendendo um milho. Aí ela falou, não posso comer essas coisas, essa fruta aí, acho que era manga, tinha outra fruta lá que era doce também. Não, por causa que o médico falou e tal, que eu não posso. Eu comecei a falar para ela, eu falei, senhora, o médico, ele é homem da terra. As frutas é cura, as frutas é bênção de Deus. O inimigo vai colocar na sua mente que você não pode comer, porque é coisa boa. O inimigo não vai colocar na sua mente, você não pode usar um crack, uma maconha, uma cocaína. Vai colocar as coisas boas que você não pode usar. E você vai escutar do médico, o médico vai lançar isso aí sobre você, porque o inimigo tem condições de colocar na mente dele, para ele lançar maldições sobre as pessoas, e as pessoas vão acatar aquilo ali. Não, eu tenho diabetes. Eu tenho, é minha. Tomou posse daquilo ali. Mas eu falei para ela... Ninguém me tira essa doença, né? Não tira, a pessoa, não, eu tenho. Tem pessoas que falam que tem cada doença. Fala, senhora, pelo amor de Deus, a senhora não tem nada. Olha, aí eu falei para ela assim, olha, eu vou falar uma coisa para a senhora. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele deu poder para pisar serpentes e escorpiões. E Jesus levou sobre si todas as enfermidades, é a AIDS, é toda enfermidade. Não tem diabetes, não tem nada, é todas, em geral. Então eu falei para ela assim, sabe o que a senhora faz? Ajoelha, fala para Deus, Senhor, de hoje em diante eu não tenho mais diabetes, eu não tenho mais nada, e coma fruta. Ela ficou olhando assim para mim, o rapaz do lado falou, mas é verdade. Eu falei, irmão, você tem que tomar posse da bênção, irmão. Se você aceitar, o diabo lança qualquer flechinha, e você aceitar, guardar no seu coração, já era, irmão. Você é um derrotado, espiritualmente. Porque você não está vivendo a palavra. Se Deus falou que Ele morreu na cruz por todas as enfermidades, a gente tem que tomar posse disso daí. Muitas das vezes até o pessoal dentro da igreja toma posse do quê? Das palavras que o médico lança. Conhece Jesus, sabe que Jesus morreu na cruz pelas enfermidades, mas toma posse das palavras negativas. Ah não, eu tenho diabetes, eu tenho dor não sei do quê. Irmão, se eu fosse viver de dor, a bala que está no meu coração, se eu fosse aceitar ela, eu não posso me mexer porque eu vou morrer. Que nada, rapaz, eu pego o peso, eu vou daqui, tudo posso naquele que me fortalece. A força está em Jesus Cristo. Nós temos que tomar posse das coisas de Deus. Nós não podemos aceitar diabetes. Chega lá o médico e lança um monte de doença sobre a pessoa, lança aquele monte de remédio, a pessoa pega o dinheiro todinho, compra tudo de remédio e está tudo certo. Chega aqui e ainda agradece a Deus por isso. Podendo comprar fruta, né, irmão Paulo? Meu irmão, compra a fruta do irmão Paulo. Melhor e mais barato, né, irmão Paulo? Você entendeu? De fato, nós temos que crer mais, irmãos. Nós temos que crer mais porque eu tenho percebido que muitas vezes a palavra do médico, ela acaba sendo a última palavra para nós. E a gente tem que entender que os médicos, eles são autoridades, eles estudaram, e nós temos que respeitar como uma palavra humana. Mas a última palavra, a gente tem que saber que é a de Deus, né? O médico vai lá e, rapaz, eu te dou 6 meses de vida. Não diga nem amém, tá certo, né? Essa é a visão humana, a visão médica, e eu respeito. Mas a última palavra é do Senhor. Inclusive esse texto aí de Mateus, como é que eu entendo? Eu entendo que no final, irmão Paulo, todas as doenças, elas serão curadas. No final. Né? Na nossa vida eterna não haverá doença nenhuma. Jesus morreu por isso. Mas isso não quer dizer que vai ser só lá, né? Na vida eterna. Aqui Jesus já vai demonstrar isso em muitas vezes. Vai ser sempre que Jesus vai curar? Não.
porque ele também tem propósito na morte, por exemplo, verdade. né? Ele também tem propósito na doença. Mas muitas vezes ele quer curar e a gente é que não crê. A gente é que não tem fé, né? Então nós temos que crer mais na palavra de Deus, na palavra do Senhor, mais do que na palavra dos homens. Não é desrespeitar, não é ser rebelde, mas crer no Senhor verdadeiramente, porque Ele vai nos guiar. Ele vai nos guiar acerca do que a gente deve fazer, né? Irmã Regina, inclusive, passou por isso esses dias, não foi, irmã Regina? O microfone, irmão Paulo. Ô, Irmão Paulo glória. passa a semana na bicicleta e hoje é a pé. Eu quero falar sobre a minha irmã, a Elda, que vocês Sim, veem ela sim. na cadeira, né? Sim, Ela ali foi um AVC que ela teve com 18 anos. foi mesmo. Foi. E ela foi desenganada lá no hospital. O médico disse assim para meu pai: ela vai morrer, não tem jeito não, ela vai morrer. Meu pai disse assim: pois então, se ela vai morrer, eu levo para casa. Né? Até hoje ela já tem uns 45 anos mais ou Eita, menos e ainda está glória. para a honra e glória do Senhor. Louvado né? seja Deus. Aí mostra, né, o poder que Deus tem, né? Às vezes as pessoas desenganam o médico, mas verdade. Deus é que dá a última palavra. Verdade. Esses dias eu vi uma família que não queria nem levar o parente para o hospital, porque vê que naquele ambiente realmente tem muita coisa assim de desistência de vida mesmo, né? E aí tem alguns parentes que não querem mais nem levar, em algumas situações preferem cuidar em casa. Não estou dizendo que isso tem que ser feito em toda e qualquer situação, não vamos criar regras aqui, né? O que eu estou querendo dizer é que vamos crer sempre em Deus e pedir a direção dele para as nossas vidas, porque ele sabe o que é melhor para nós. E ele está além da medicina, né? Ele não despreza a medicina, mas ele está além dela. Então a última palavra vem do Senhor. Pastor, nós temos o privilégio de ter 2 médicos, né? Exatamente. Nós temos o médico do céu e temos o médico aqui da terra, né? Vai. Os ímpios, infelizmente, ele tem só um Só médico um. só, porque eles não contam, eles não têm a fé que Aí nós eles temos. depende só dele, né? Só o médico da terra, né? Então nós somos privilegiados, né? Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, aqui nós vemos a mediação do ser humano. E nós precisamos entender que nós somos mediadores, não de salvação, mas de dons, de palavras. Acho que foi o irmão Leones, acho não, tenho certeza, que esses dias ele ouviu algo de um amigo dele no trabalho, não foi, Leones? E ele sabia que não era apenas um amigo dele que estava falando ali com ele. Ele sentiu que era realmente o próprio Deus falando, porque era algo que somente ele sabia, né? Entre ele e Deus, e a pessoa do nada, aquela situação em que do nada alguém fala aquilo que você precisava ouvir, né? É interessante. E aí ele ouviu e ele até se emocionou, me contando como Deus falou através do seu servo. Então, irmãos, nós temos que entender que Deus quer nos usar, assim como o inimigo também quer. O inimigo está sempre perguntando se tem uma vaga para ele. Verdade. Todo dia ele vem e pergunta: tem uma vaga para mim aí? Não, está preenchido. Todo dia temos que estar preenchidos do poder de Deus. Mas assim também Deus quer nos usar. Às vezes a gente vai perceber, e às vezes a gente nem vai perceber. Vai dizer algo aleatório, sem saber, e a pessoa vai começar a chorar, e rapaz, era isso que eu precisava ouvir, a gente nem sabia. É Deus agindo em nós e através de nós, né? Então, vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio tão grande que nós temos de sermos instrumentos do próprio Deus. Porém, também existem os instrumentos, como eu disse, do mal. E aí isso nos leva à imitação dos magos. Verso 7, Êxodo 8 e 7. Creio que hoje vai dar tempo a gente terminar, viu? Êxodo 8 e 7. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. No domingo anterior nós estudamos sobre isso. Não é porque um milagre é feito que aquilo prova que é de Deus. O mal, ele também tem o poder de operar ou de pelo menos imitar as coisas de Deus. Então aqui nós vemos que pela segunda vez, não vai ser sempre, viu? Pela segunda vez, os magos do Egito fazem algo pelo menos parecido com as suas ciências ocultas. O que não ajudou muito, porque já tinha muita rã. Eles, vou ver aqui fazer também, eles aumentaram ainda mais. Então o mal, ele não resolve o problema, o mal só aumenta o problema. Quem recorre ao mal, não recorre ao mal para diminuir, recorre ao mal, infelizmente, para aumentar.
né? É como alguém que está passando por uma dificuldade, aí recorre à bebedice. No momento tem aquele alívio emocional, até o dia seguinte. Vem aquela dor de cabeça, você não lembrar o que fez, você não lembrar o que disse, está com a dívida maior do que já tinha. Então não resolve, só aumenta. Enquanto Deus não. Quando a gente recorre a Deus, Ele alivia de alguma forma. Ele ameniza, Ele diminui, Ele diz, eu estou aqui com você, nós vamos vencer juntos. Né? O mal, ele aumenta, Deus diminui. Tanto é que, como o Gilson falou domingo passado, eles não conseguem desfazer a praga. Eles conseguem imitar, mas desfazer eles não conseguem. Eles não conseguem acabar com as rãs, né? Então, o mal, ele imita Deus, mas ele não destrói Deus. Ele pode imitar as obras de Deus, mas ele não pode desfazer as obras de Deus na nossa vida, né? Louvado seja o Senhor. Pois não? Só isso mesmo. Só para mostrar assim que ele não é um Deus verdadeiro, que eu também posso fazer, os nossos deuses também podem fazer. Exatamente, a intenção era só essa mesmo, né? Muito bem. E aí isso acabou contribuindo para o endurecimento de Faraó. Porque Faraó via que, de certa forma, até esse momento, o Deus dos hebreus não era tão diferente do Deus deles. Porque eles também conseguiam fazer de alguma forma, né? Só que aí era algo bem menor. Porque em relação à água transformada em sangue, eles pegaram só uma porção, né? Enquanto Deus, ele transformou o rio Nilo, ou o maior, o segundo maior do mundo em extensão, todo em sangue. Então, é algo totalmente diferente. Mas o inimigo, ele vai querer enganar mesmo nas imitações, nas coisas que são parecidas com as coisas de Deus, né? E aí, o objetivo era esse. Por isso, Faraó, na praga anterior, ele endurece o coração. Só que nessa algo diferente acontece. O que é, pastor? Lembra que eu disse que nenhuma praga é igual a outra? Olha o pedido que Faraó faz, nos versos 8 a 11. Verso 8. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e lhes disse. Quando ele viu o que os magos fizeram, ele pensou, esses aí não vão resolver nada. Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim. Parece que até no corpo dele estava. E do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Essa é a primeira promessa de libertação que Faraó faz. Verso 9. Falou Moisés a Faraó. Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu, amanhã. Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, os descrentes sabem a quem procurar na hora da dificuldade. É ou não é? A pessoa pode ser a pessoa mais ateia que existe. Na hora que o paraquedas falha, ele sabe a quem recorrer, né? E muitas vezes nós temos parentes, nós temos amigos, nós temos pessoas que não se interessam em nada pelas coisas de Deus. Mas quando elas têm uma dificuldade, elas sabem nos procurar e dizer, ei, irmão, ora aí por mim, irmão. Ei, irmão, ora aí pela minha família. Ei, irmão, ora aí pela minha causa. É o que bem eu escuto é isso, viu, Né? pastor? Muito bem. Ora aí pelo meu casamento, que eu estou perdendo, não sei o quê, a mulher está querendo ir embora, né? E aí, só o que a gente vê são descrentes sabendo a quem procurar, procurando o povo de Deus. Então, inclusive o texto não diz que eles pedem que Faraó pede aos magos. Inclusive na Bíblia, várias vezes em que soberanos recorreram aos seus magos, eles se decepcionaram. Quando o Faraó teve sonhos, os magos são chamados e eles não sabem interpretar os sonhos de Faraó. Quem interpreta? José. Quando Nabucodonosor tem sonhos, ele chama todos os magos da Babilônia e diz, digam qual foi o sonho que eu tive e a interpretação do sonho que eu tive. Eu não vou contar, não. Quero que vocês me digam o que foi que eu sonhei.
Aí eles, não, me diga o sonho que a gente diz a interpretação. Eu disse, não, vocês querem me enganar. Diga o sonho que eu tive e a interpretação. Obrigado, viu? Obrigado, viu, irmãos? Glória a Deus. Café também? E aí, várias vezes, irmãos, na Bíblia, os magos não conseguem resolver. Parece que Faraó percebeu. Não vai ter como eles resolverem, mas eu sei a quem pedir. Eu estou sentindo no meu coração e eu vou lá falar com ele. Moisés, ora aí ao Senhor, né, para que ele acabe com isso. Aí eu deixo o povo de vocês ir. Primeira promessa que ele faz. E aí, irmãos, Moisés ainda pergunta, que horas você quer que eu ore? Por que Moisés pergunta que horas Faraó quer que ele ore? Muito bem, Helena. Muito bem, essa é Helena, viu, mano? Cheguei atrasado. Deu nem tempo de chegar, né, Helena? Ó, pastor, uma vez, Deus mandou ir lá na casa da minha tia orar por ela. Eita, glória. Porque Deus tinha mandado eu ir lá, né? Eu não sabia que ela estava doente, não. Eu cheguei na casa dela, aí disse assim, tia tá bem. Minha filha, eu estou muito doente, estou aqui na minha cama, não posso me levantar de tanta dor e tão doente que eu estou. E minha tia é muito católica, né? Aí eu disse assim, tia, pois Deus, a senhora crê em Deus, porque a gente tem que perguntar isso, né? Se ela cria em Deus, né? Se ela crê em Deus. Ela disse, minha filha, eu creio em Deus, minha filha. Porque eu perguntei porque ela é muito católica, né? Ela podia dizer que não, Nossa Senhora, Aí eu disse, pois se a senhora crê em Deus, nós vamos orar juntas, né? Aí nós começamos a orar. Aí nós oremos. Aí no outro dia eu passei lá e disse assim, tia tá bem? Minha filha, estou muito bem. Nossa Senhora, eu disse, tia, Deus lhe curou, né? Ela disse, Nossa Senhora também, né, minha filha? Ela está certa, tia. Aí outra vez ela adoeceu de novo. Aí disse assim, ô minha filha, ora pela sua tia, vem orar pela sua tia. Aí eu disse assim, tia, Deus não pediu que eu viesse orar pela senhora, por isso que eu não vou orar. Eu sinto muito. Eu não vou orar hoje, viu? Aí saí. Eu não sei se eu fiz mal isso, mas eu senti que eu não deveria orar naquela hora. Porque eu acho que Deus não ia atender, né? Eu acho. Se a irmã sentiu, né? Mas se tivesse orado também, porque ela pediu, irmã Helena, teria sido algo bom. Já que ela pediu, é porque ela estava crendo. E aí, depois disso, era entre ela e Deus. Quando alguém pede, normalmente é bom a gente orar. A não ser que nós realmente sintamos no coração que não é para orar. Se a irmã sentiu, então... Ela não sentiu porque ela estava vendo que a senhora estava Agora colocando estava outros sendo dada deuses, para outro ser, né? estava colocando outros deuses em frente do que ela acredita. Eu entendi dessa forma. Pode ser. Estava colocando Nossa Senhora, São José, Santo Antônio, não sei o quê. Nossa. E a gente acredita na cura do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz. Glória né? a Deus. Então, muitas das vezes, a gente tem que ensinar para as pessoas que atrás desses santos são demônios. Tem gente que acha que signo, eu tenho um signo disso, daquilo. Atrás de cada nome de signo é um demônio. Atrás de cada Santo Antônio, São José, é um demônio que existe. Essa pessoa lê certinho, a pessoa vai entender as coisas de Deus. E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, pastor, e ainda acreditam em signo. É verdade. Eu sou de Gêmeos, sou de Mateus, sou de fulano. Terrível. Isso não te pertence mais, né? Não pertence mais Glória a a nós. Deus. Então, respondendo a irmã Helena respondeu a pergunta. Por que Moisés perguntou a hora? Eu creio que o motivo é esse mesmo. Para que Faraó não pensasse que foi coincidência, ou que foram os deuses dele. Ele disse a hora, Moisés oraria, e seria na hora que ele disse. Então, ele entender, realmente, foi o Senhor. Né? Não foi algo normal, algo corriqueiro, uma coincidência. E Moisés diz o motivo, para que saibas que ninguém há como o Senhor. Então aqui, irmãos, em todas as pragas, Deus está querendo demonstrar que Ele é o Senhor do Egito. Não é Faraó, não são os deuses egípcios, é o Senhor. Ele é o único Deus verdadeiro em todo o Egito. E aí nós temos a oração de Moisés. Moisés ora nos versos 12 a 14. Já nos aproximando da conclusão.
Verso 12, então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-se em montões e montões, e a terra cheirou mal. Eu não tinha parado para pensar nesse cheiro mal, mas meditando sobre isso agora, enquanto eu lia, irmãos, muitas vezes Deus vai permitir algumas consequências permanecerem, né? Para que a gente saiba que aquilo que a gente fez não agradou a Ele. Então, às vezes Deus vai tirar algumas consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Outras vezes Ele vai permanecer um pouco, vai permitir que permaneça um pouco para que a gente fique lembrando de que aquilo não foi algo bom perante o nosso Deus, né? Então, o texto diz que Moisés clamou, e o que é que acontece? Deus faz conforme a palavra de Moisés. Irmãos, isso aqui é impressionante. Deus, o soberano do universo, faz conforme as palavras de um homem. Como o homem pede, Deus faz. Deus poderia agir sem a oração de Moisés. Deus já sabia que ia retirar, mas ele espera Moisés orar, e conforme Moisés ora, ele age. E muitas vezes na Bíblia, irmãos, é assim que acontece. O próprio Senhor Jesus, quando ia curar alguém, disse: faça-se conforme a vossa fé. Tem que ter ação humana, irmãos. Deus é soberano, é Ele que cura, o poder é dele, mas também existe ação humana de crer, de falar, de orar, de manifestar a nossa fé. Deus se agrada disso. Muitas vezes Deus curava alguém quando alguém tocava nele, quando alguém se mostrava na multidão, quando alguém vinha até ele. Então Deus, Ele quer ver a nossa demonstração de fé. Não é só falar, não. Temos que demonstrar que nós confiamos no Senhor, né? Irmã Raimunda? Esse vale de ossos secos, né? Exatamente. Aí ele vai e fala para Deus, né? Conforme a tua palavra, né? Ele foi conforme a palavra do Senhor, Olha né? aí, E né? o Senhor cumpriu, né? Aqueles Exatamente. vale de ossos secos, né? Exatamente. Não quer dizer que agora a nossa palavra é mágica e tudo aquilo que a gente disser vai acontecer, né? Senão muitos crentes já tinham ganho na Mega Sena, né? Porque o que tem de crente, então vou ganhar na Mega Sena, vou ganhar na Mega Sena. Não é assim. Tem que ser conforme a vontade de Deus. E muitas vezes tem coisas que o ser humano quer, mas Deus não quer. Então, quando a gente une a vontade de Deus com a nossa fé, aí o milagre, com certeza, vai acontecer. Glória a Deus, Né? aleluia. Rafael. Oh, maravilha. Glória a Deus. Eu lembro de duas situações. Uma aconteceu com meu irmão e outra aconteceu com a minha mãe. Meu irmão, enquanto ele vivia no mundo das drogas, ele teve uma atitude de fé diante de Deus. E ele disse: Senhor, se tu me curar, nem conhecia o Senhor, mas até o descrente, né, quando precisa, ele chama o Deus verdadeiro de Senhor. Se tu me curar, eu vou te servir até o meu último dia de vida. E ele tinha um cisto na região do cóccix, né? E a minha prima já tinha passado por essa situação e não é nada legal. É mais ou menos uns 6 a 7 centímetros de fundura, cheio de pus. E ali, para se recuperar, ele precisa de um tratamento praticamente de 3 meses, deitado em uma cama, né, sendo ali, no caso da minha prima, Ciane, foi tratado com pomada e açúcar, né, dentro ali na região. Inclusive, foi o doutor Elias que cuidava dela em casa. E meu irmão passou por essa situação e ele disse para Deus, né? Ele fez um voto de confiança e Deus o curou no dia seguinte. Incrível. Já com a minha mãe estava servindo com dor de cabeça e ela disse: meu filho, eu não estou aguentando. E nessa época a gente estava provando do amor de Deus no início, né? E eu senti o desejo no coração de orar por ela. Aí eu disse para ela: mãe, a senhora realmente crê, a senhora tem fé? E ela disse: eu tenho, filho, eu tenho. Pois, mãe, fecha os olhos. E eu orei pela minha mãe e a minha mãe passou a dor de cabeça. Mas não foi a minha oração, foi a fé dela. É que nem aconteceu aí, seja conforme a tua palavra, né?
E realmente a gente precisa tomar posse. Eu tenho feito isso na madrugada, de noite, impondo as mãos sobre as minhas filhas, sobre a minha esposa, né, para que Deus faça acontecer, para que Deus faça diferente, para que Deus derrame, né, o maná dele sobre a minha casa, né. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É exatamente assim, irmãos. É essa fé que Deus deseja ver demonstrada através das nossas vidas, né? Agora imagina, pastor, uma mãe ver seu filho morto no chão, já dado um atestado de óbito, que situação que ela ficou, e ali ela começar a clamar a Deus, ela chamar a atenção de Deus através daquela situação. Desespero, choro, sabendo que só ele que podia entrar naquela situação. Eu fico pensando... Conhece alguém assim? Hã? Conhece alguém assim? Foi a senhora minha mãe, a senhora Aconteceu- Angélica, né? Aconteceu com você mesmo, né? Comigo mesmo. Então tem hora que eu fico parado, pastor. Eu fico imaginando aquela situação. Ela já era crente há quanto tempo, irmão? Minha mãe nasceu no Evangelho, né, pastor? Ela nasceu no Evangelho. Tanto que eu até falei que quando eu estava no presídio, lá no canto da cela, chorando que ela morreu, os irmãos da igreja, que nós morávamos numa cela da igreja, falou assim: presbítero, sua mãe era cristã? Eu falei, era. Ela estava buscando a Deus? Ela estava no Evangelho? Eu falei, estava. Minha mãe é pregadora da palavra de Deus, fazia a obra do Senhor. Então fique em paz, cara, para de chorar. Você vai encontrar com ela no céu. Automaticamente as lágrimas acabou. Já fiquei de boa dentro da cela, fiquei tranquilo. Por quê? Porque Glória a Deus. as coisas de Deus é maravilhosa, né, irmão? A gente não consegue nem explicar direito o que é o nosso Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida, né? Ele vem com conforto sobrenatural, né? Louvado seja Deus. Para a gente concluir, irmãos, vamos ver a reação final de Faraó, que na verdade é a teimosia dele. Faraó, ele persiste em sua teimosia. Verso de número 15, último versículo da segunda praga. Leia comigo, diz assim: vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Esse é o retrato de muitas pessoas. Talvez até o nosso retrato em algumas situações da nossa vida. Na hora da dor, a gente procura o Senhor, a gente se volta para Deus, a gente faz votos, a gente faz promessas. Não, se essa praga for retirada, eu deixo o povo ir, né? Eu permito isso, eu permito aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí quando o alívio vem, quando a dor passa, muitos esquecem dos votos que fizeram, das promessas, né? Dos alvos, dos planos. Quantas pessoas nós não conhecemos que agem assim? E muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, mesmo sendo crentes, na hora do aperto a gente se volta para Deus, mas quando o alívio vem, a gente esquece de tudo aquilo que a gente prometeu, né? Então, foi exatamente isso que Faraó fez. E é como disse Billy Graham, famoso evangelista, ele disse: não adianta clamar a Deus no desespero, se no prazer você entrega a sua alma ao diabo. Não adianta clamar a Deus no desespero, se quando o desespero passa, se quando o prazer vem, você não se volta para Deus, a quem você recorreu, mas ao diabo. Você entrega a sua vida, a sua alma ao diabo. Não adianta, irmãos, isso não agrada ao Senhor. Mas foi exatamente isso que Faraó fez, né? Quando ele viu que tinha alívio, quando até o cheiro ruim saiu, aí ele continuou de coração endurecido. Que não façamos isso, irmãos. Que tenhamos cuidado com o que prometemos. E que se prometermos algo, principalmente para Deus, vamos procurar cumprir. Porque tem consequência. Deus leva a sério as nossas palavras, né? Suiane. Certo? Uma versão diferente, né? Essa Bíblia aqui ela é de 1996, está escrita aqui nela, né? Aí aqui tem dizendo assim, no 15: então os magos disseram a Faraó: é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó continuou endurecido. Ele não os atendeu, como Javé havia predito.
No 15, fala assim. No 15. 8:15. Fala sobre os magos, é? Então os magos disseram a Faraó: é o dedo de Deus. Não está lendo Exclamou. 19 não, amor? 15. Põe 19, está igual a esse aí. 15, que é 15. Versão diferente. De mais alguém? Também fala dos magos? Não, é outra coisa, né? Diferente essa versão. É o viu? 15. De quem? Aí é. Rapaz, seria tão bom se futuramente a gente tivesse uma versão só, não era? Inclusive, as irmãs da mídia, elas tiveram glória. essa iniciativa, colocaram a ARA, revista e atualizada, né? Que é normalmente a que eu uso, e é bom, porque a gente faz uma leitura só. É bom a gente ter várias versões, para comparar em casa, em algum estudo, né? Mas seria muito bom se futuramente a gente viesse para a igreja com uma versão só. Imagina a gente ler um versículo todo mundo junto, né? Então vamos pensar acerca disso, viu? Imagina. Eu queria só trazer aqui, que aqui em 1 Samuel 6 fala assim, por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esses deuses os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Glória a Deus. É um verso que confirma. Quem está falando aí é Samuel, né? Irmã? 1 Samuel 6. Glória a Deus. Eu li também esse versículo outro dia. E ele confirma que realmente o coração de Faraó ficou obstinado. Até que Deus, ele o convenceu a deixar o povo sair. Né? Irmãos, contra qual Deus egípcio o Senhor mandou a segunda praga? Nós vimos que a primeira foi enviada contra alguns deuses, principalmente o deus do Nilo. Já essa segunda, ela foi enviada contra Eknet. Ele tem vários nomes. Na verdade, é uma deusa. Ela tem vários nomes. Eket, com Q, Eket, com K. E tem Eknet, né? Parece nome de provedor de internet, né? Eknet, funciona até debaixo d'água, né? Já pensou o slogan? Né? Mas essa deusa, não sei se tem uma foto dela, eu vi que as meninas estavam procurando, não é da deusa, na verdade é da praga, né? Mas essa deusa, ela é uma das mais antigas, e ela tinha o formato de um sapo. Ou às vezes era o corpo inteiro, ela era retratada como um sapo, ou às vezes só a cabeça de rã. Mas ela era tida como a deusa tanto da vida, como também da morte. Ela era a deusa da fecundidade, né? Que gerava filhos. Quando uma mulher queria ter filhos no Egito, recorria a Eknet, ou Eket, e aí ela ajudava. E quando os faraós morriam, eles colocavam o desenho dela para que ela ajudasse no pós-morte, no pós-vida. Vou até trazer aqui um comentário para vocês acerca dela. Para os egípcios, o sapo era um símbolo de vida e fertilidade, já que milhões deles nasciam após a inundação anual do Nilo, que trazia fertilidade para as terras que de outra forma seriam áridas. Consequentemente, na mitologia egípcia, começou a haver uma deusa Rã, que representava a fertilidade, referida pelos egiptólogos como Eket, também Ecat, Ekit, Eket com K, e mais raramente Egite, Eget. É um monte de nome, né? Tá aí. Tá aí? Ah, tá aqui. Mas, rapaz, era vaidosa, né? Essa aí tá melhor, tá melhor. Então ali, com a cabeça de rã. Essa do meio também é. Aqui, ó, é o corpo inteiro como de rã. Exatamente. Muito bem, parabéns, pessoal da mídia aí. E aí, pode deixar a imagem. Ela também é considerada a deusa dos partos e da ressurreição. Sua aparência anfíbia denuncia seu forte vínculo com a água. A deusa Rã
é uma das mais antigas de toda a mitologia egípcia, sendo que seus hieróglifos, escritos sagrados, são encontrados em pirâmides por todo o Egito. Ela era muito antiga e muito venerada. Ela vinha para ajudar o recém-falecido a ascender ao pós-vida. Então, os egípcios acreditavam que após a morte, eles poderiam receber ajudas dos vivos ou poderiam levar dinheiro, levavam bens, porque no pós-vida aquilo entrava como pagamento deles para a salvação, né? Então, existem ideias que têm várias religiões ao mesmo tempo, né? Então, irmãos, resumindo, essa deusa Rã, alguém falou? Pronto. Olha como tem desenho sobre ela, né? Não são desenhos bonitos, né? Mas ela era tanto a deusa da vida como da morte. Era a deusa da fertilidade, do parto e também do pós-vida. Por isso que ela era desenhada em pirâmides, porque se acreditava que ela dava uma ajudinha, né, para que o morto, o falecido, tivesse uma vida eterna. Mas o que é que essa segunda praga mostra, irmãos? Era ela a deusa da vida e da morte? Não. Deus é quem controla as rãs, né? Era um símbolo demonstrando que só existe um Senhor da vida e da morte. Tanto é que elas morrem. Elas são mortas e até cheiram mal. Deus mostrando o verdadeiro Senhor da vida e da morte. Não é a deusa de vocês, é o Deus dos hebreus, o Senhor de Israel. Inclusive lá em 1 Samuel, se a irmã Regina puder ler para mim, capítulo 2, verso 6, vai dizer exatamente isso, né? Ana, que era estéril, depois de gerar Samuel, ela faz um cântico ao Senhor. E nesse cântico ela diz, quem é o Deus da vida e da morte? 1 Samuel 2 e 6. Fala assim: o Senhor mata e preserva a vida, e Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Olha aí, o Senhor mata, faz descer a sepultura, mas Ele também dá vida e faz subir da sepultura. Deus controla tudo, não apenas até a morte, mas até depois da morte. Ele é o Senhor do início e do fim, Ele é o alfa e o ômega, o Deus do viver e do morrer. Diante da vida, a quem nós devemos agradecer? Né? Familiar nosso teve um filho, ou teve a sua vida preservada. Ah, foi sorte. Só que a gente vê a crente dizendo, rapaz, eu tive uma sorte tão grande. Ah, é o Deus da sorte agora? Não, não é sorte, irmãos, não é coincidência, é Deus. Deus me poupou, Deus trouxe vida, Deus trouxe proteção. Nós estamos aqui hoje porque Deus tem um propósito para nós, hoje, estarmos vivos. Então vamos agradecer, irmãos. Ao amanhecer de manhã, Senhor, muito obrigado pela vida que o Senhor deu a mim e também aos meus. Diante da vida, vamos agradecer a Deus. E diante da morte, vamos confiar em Deus. A morte não é maior do que o nosso Senhor. Deus é maior do que ela. Ele destruiu a morte. Então vamos confiar em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Algumas vezes Ele vai permitir, com um propósito. Vamos crer no propósito de Deus, por mais difícil que seja. Outras vezes Ele vai proteger. Por quê? Porque Ele tem um propósito também. Vamos confiar em Deus e vamos agradecer ao Deus da vida e da morte, o Senhor nosso Deus. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, mais uma oportunidade nós tivemos de abrirmos a Tua palavra, Senhor. Não sabemos até quando nós teremos esta porta aberta. Não sabemos se um dia, Senhor, nós teremos autoridades nos proibindo de abrir a Tua palavra, de cultuar ao Senhor livremente. Sabemos que em alguns países isso acontece. Não é o nosso caso aqui, Pai. Mas nós não sabemos o futuro. Isso poderia acontecer um dia. Por isso, Senhor, não devemos desprezar as oportunidades que temos de nos reunirmos, de cultuarmos ao Senhor, de Te adorarmos livremente.
de fazermos perguntas, comentários, darmos testemunho, Pai. Não sabemos até quando teremos esse privilégio. Também em nossas casas, que possamos aproveitar, Senhor, o tempo que temos para ler a Tua palavra, para meditar, para fazermos orações. Pai, muito obrigado por esta leitura, por esse estudo sobre a segunda praga, porque o Senhor demonstrou que não há Deus como o Senhor. Tu és inigualável, Senhor, Tu és incomparável. Não há outro semelhante a Ti, e nós sabemos disso, Pai. Tem tantas pessoas enganadas hoje, tem tantas pessoas, Senhor, iludidas, achando que são os deuses das suas próprias vidas, achando que se governam, Pai, mas diante da morte não possuem poder nenhum. Mas Tu és o Deus que venceu a morte. Tu és o Deus que esteve morto, mas voltou a viver e vive pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. É ao Senhor que nós adoramos, é no Senhor que nós confiamos, é o Teu nome que nós queremos compartilhar com quem quer que seja, Pai. Nos usa para abrir os olhos de outros, a sermos instrumentos, a sermos canais. Senhor, como Arão foi canal, Senhor, naquele momento de castigo, hoje nós podemos ser canais de cura, canais de bênção, canais, Senhor, de uma palavra que alguém precisa ouvir, canal, Senhor, de suprir a necessidade de alguém, dando uma cesta, seja lá o que for. Vem nos usar, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, e continua sendo adorado através das nossas vidas. Ser com o restante deste dia e com o culto logo mais à noite, que o Senhor continue sendo honrado e glorificado, pois é no nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus vos abençoe.